5 formas que o engenheiro eletricista tem de fazer renda extra na engenharia elétrica, é isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Elenquei 5 formas que o engenheiro eletricista pode utilizar o seu conhecimento de forma a ganhar mais dinheiro. Isso traz alguns benefícios importantes para nós: maior previsibilidade, maior velocidade na execução dos nossos sonhos da vida pessoal ou da nossa carreira também. E claro, maior conforto, maior tranquilidade, maior estabilidade. Tudo isso ajuda demais, a gente acumular mais dinheiro. Significa que a gente vai precisar trabalhar menos no futuro ou fazer algum investimento com esse dinheiro que a gente vai acumulando a mais também. Então recomendo demais todo engenheiro eletricista não ficar dependente só de uma fonte de renda. E eu trouxe 5 aqui para a gente conversar, começando pela mais básica até a mais avançada. Então, por ordem de prioridade minha, quais serviços eu considero importantes para a gente oferecer como renda extra, e elenquei aqui por ordem de prioridade. Então, vou começar do mais básico, que ganha um pouquinho menos, até aquele mais elevado, que eu considero a melhor atividade para um engenheiro eletricista fazer como renda extra na engenharia elétrica, e muitos até fazem como renda principal. Mas, se você é CLT ou se você já é prestador de serviços na área de engenharia elétrica, aqui você vai ter uma oportunidade, um leque a mais para adicionar uma nova fonte de renda. Cinco fontes novas de renda na sua vida. Então vamos lá. Existem muitos problemas e elas estão correlacionadas, tá? Essas 5 fontes de renda que eu vou trazer para vocês. Existem problemas muito recorrentes relacionados principalmente à energia elétrica e à eletricidade. E a gente vê isso de diversas formas, onde o nosso conhecimento pode ajudar. Então é comum acontecerem problemas na qualidade da energia elétrica, é comum acontecerem problemas de faturas ali com os valores incorretos ou cobranças elevadas, é comum acontecer problemas em sistemas de medição de energia elétrica, é comum, infelizmente, acontecerem acidentes com eletricidade, incêndios. Então nós temos um conjunto de conhecimentos bem importante para que os consumidores, os titulares das unidades consumidoras ou quem tem direito a alguma coisa consiga ter esse direito restabelecido. A primeira atividade que eu trouxe para conversar com vocês nesse vídeo é a resoluções de problemas contra as distribuidoras, com as distribuidoras de energia elétrica ainda na esfera administrativa. Isso significa que a gente tem uma instância de reclamação com as distribuidoras, diretamente com elas. Depois a gente pode recorrer para a ANEEL, enfim, outros órgãos ainda na esfera administrativa. Mas ter alguns conhecimentos importantes para atuar nesse nicho já é uma possibilidade, é a mais fácil de começar, que não precisa de tanta especialidade de conhecimentos. Alguns conhecimentos básicos relacionados à regulamentação do setor elétrico já ajuda bastante aqui a você poder fazer uma renda como essa. Também pode ser utilizado esse conhecimento para consultorias maiores, para resolver problemas maiores e assim fidelizar os clientes, Mas vamos lá, vamos citar um caso aqui: problemas de oscilação de tensão na rede da energia elétrica através ali do fornecimento na rede de distribuição. Nesses casos, alguma indústria, por exemplo, pode estar sofrendo danos em equipamentos ou não está conseguindo produzir muito bem por causa dessas oscilações ou interrupções que vem ali pelaquela tensão fornecida que oscila bastante na rede de distribuição, ou há uma suspeita disso. Então, nesses casos, o engenheiro eletricista, com o conhecimento que ele tem, com um pouquinho de conhecimento acerca da legislação do setor, pode indicar para o seu cliente, por exemplo: nossa, você pode solicitar um serviço de inspeção relacionado à qualidade da energia elétrica que a própria distribuidora de energia faz ali no ponto de conexão da sua unidade consumidora. Se esse serviço ali não resolver, não indicar nada, ou você não concordar, ainda outra possibilidade: solicitar a verificação de tensão com uma medição de 168 horas. Então, o engenheiro eletricista, que conhece um pouquinho a regulamentação do setor, poderia fornecer esse tipo de solução ainda na esfera administrativa, sem causar muitos custos ali para o seu cliente, talvez resolver um grande problema e ser bem remunerado por isso, ou fidelizar para outros serviços maiores
posteriormente. Então essa é a primeira renda extra, a resolução de conflitos com as distribuidoras ainda na esfera administrativa. Outro tipo de renda extra que a gente pode realizar como engenheiro eletricista é a atuação na área de laudos, tá? Os laudos técnicos estão relacionados aí a inspeções, vistorias, auditorias. Vou citar um exemplo bastante comum: laudo de NR10, laudo de auditoria relacionada à norma regulamentadora número 10 do Ministério do Trabalho e do Emprego. Essas normas fazem exigências em relação a principalmente instalações elétricas ali com uma robustez maior, ou ainda existem as inspeções em baixa tensão, por exemplo, muito comum quando há troca de titularidade de uma unidade consumidora, troca de aluguel, venda e revenda de imóveis, por exemplo, né? Ou em condomínios também é bastante frequente esse tipo de inspeção. Aí a gente pode utilizar o nosso conhecimento para apontar, né, fazer uma auditoria ali nas instalações, apontar o que está em divergência com as normas técnicas relacionadas principalmente à NBR 5410 e no caso de uma empresa maior, né, de um estabelecimento ali que tem uma carga instalada maior, as inspeções relacionadas e auditorias relacionadas a NR10. Entre outros tipos de laudos técnicos, nós podemos fazer laudo de CMS, laudos relacionados também à qualidade da energia elétrica para verificar se um equipamento específico lá não está produzindo perturbações ou problemas na qualidade da energia elétrica. Enfim, laudos para aumentar, né, a carga instalada, fazer um laudo de viabilidade de aumento de carga. Muito comum também o laudo de SPDA se encaixaria nesse tipo de serviço que a gente vai lá em campo e depois redige um relatório, um laudo técnico para explicar ali o que precisa ser melhorado naquele sistema ou naquela instalação elétrica. Outro trabalho, o terceiro agora do nosso vídeo, que nós podemos realizar como renda extra na engenharia elétrica são as perícias extrajudiciais. Extrajudiciais significa que ainda não existe um processo judicial, ainda é na esfera administrativa, mas aqui a gente não tomou nenhuma decisão, não correu a nenhuma instância ainda. Nós estamos investigando um problema. Esta fase de investigação se correlaciona muito bem com o termo perícia. A perícia, ela é o esclarecimento, uma investigação acerca do que causou determinado problema. Então é muito comum nas perícias extrajudiciais incêndios, acidentes com eletricidade, danos em equipamentos. Está muito comum também problemas relacionados à área fotovoltaica nesse momento no nosso mercado depois do boom ali que veio com o marco legal da geração distribuída. Então, um mercado bem bom aqui sim, já remunerando bem o engenheiro eletricista. Ali nos laudos técnicos que eu citei, a gente tem uma variedade. Se for uma unidade consumidora em baixa tensão, vai ser um valor mais humilde, digamos assim. Mas se o engenheiro eletricista consegue prestar essas consultorias e esses laudos técnicos para uma indústria, por exemplo, já muda bastante de patamar. São laudos aí que partem dos 5 até os 15 mil reais, por exemplo. Para condomínios também outra boa oportunidade na área de laudos. Aqui nas perícias extrajudiciais, como um problema já aconteceu, a urgência é maior e o engenheiro eletricista tem esta base de conhecimento e vai precisar de outros conhecimentos complementares para conseguir se aprofundar na questão ali específica que está sendo investigada e precisa ser esclarecida. Quando a gente trata de uma perícia extrajudicial, nós vamos fazer este laudo pericial, então, e entregar para um cliente que nos contratou diretamente, seja ali o proprietário de uma indústria que teve um incêndio, por exemplo. Ele quer saber simplesmente o que causou aquele incêndio para ver se ele tem alguma chance de ter alguma indenização ou de solicitar ali um acordo amigável com alguém ainda sem um processo judicial estabelecido. Está muito comum isso na área fotovoltaica também. Esses laudos, essas perícias podem ser realizadas também para resolver conflitos com distribuidoras de energia elétrica, só que com um subsídio muito maior, através de um laudo pericial feito por engenheiro eletricista, por um perito engenheiro eletricista, com emissão de anotação de responsabilidade técnica e tudo mais, né? Já se cria uma documentação robusta, caso não seja resolvido o problema ali de forma amigável, existe a possibilidade da entrada com um processo judicial, que está relacionada com
outras duas formas que eu trouxe para conversar no vídeo, né? A quarta forma de fazer renda extra na engenharia elétrica é a atuação como perito particular, ou o nome mais formal seria o assistente técnico judicial, quando um problema, quando um processo judicial já está acontecendo. Então vamos supor que aquele cara que sofreu um incêndio ali na sua indústria resolve entrar contra a fabricante de um produto que ele acha que iniciou o processo, o incêndio ali naquela edificação. Então a gente tem um litígio e nesses casos geralmente acontece uma perícia judicial, que é a quinta forma, e eu vou explicar as duas juntas aqui para vocês. Primeiro, na assistência técnica judicial, quando o juiz determina perícia no processo, cada advogado ou cada parte, tanto a parte autora ou a parte ré do processo judicial, pode contratar diretamente um profissional daquela área de conhecimento, aqui no caso, um incêndio com suspeita de origem elétrica, vai ser um engenheiro eletricista. Nesses casos, o engenheiro eletricista, assistente técnico ou perito particular vai defender tecnicamente os interesses particulares daquela parte que o contratou. Então ele ajuda o advogado ali a formular bons quesitos que vão ser respondidos pelo perito judicial, que eu já vou explicar para você o que é. Ele pode elaborar pareceres técnicos concordando com o perito do caso, se aquele laudo está levando ali uma certa tendência da parte que o contratou ganhar o processo judicial, ou discordando do laudo, se entender ali que tem algum erro ou alguma questão que pode estar prejudicando a parte que contratou o perito particular responsável por esse laudo técnico. Tá? Então existe essa possibilidade de atuação, de acompanhamento também da perícia em campo pelo assistente técnico, é uma excelente oportunidade ensinada aqui na elétrica forense também, na disciplina de assistências técnicas judiciais, dentro da formação em perícias judiciais elétricas. E a quinta oportunidade como renda extra, a minha preferida junto com a assistência técnica judicial, tanto pela maior flexibilidade de horários, pela maior possibilidade de otimização da nossa agenda, é o perito quem agenda a data do exame pericial e o horário, por exemplo. Então, é a mais flexível e mais compatível com qualquer outro trabalho da engenharia elétrica, é a perícia judicial. E também a que melhor remunera no engenheiro eletricista, é muito comum horas técnicas acima de R$550 na perícia. Normalmente nós gastamos mais de 10 horas aí para fazer uma perícia judicial que dá ganhos acima de R$5.000, né? Se for uma perícia de incêndio como essa que eu citei, dá para chegar aos R$20.000 ou mais, tá? Existem alunos aí que já fizeram perícias de 140 mil, 75 mil, 66, 50, 40, 30, 35, 27, 22, 18, 24, R$15.000, R$10.000 até os R$5.000 ali que eu citei. Então é uma possibilidade bastante grande na perícia judicial da gente atuar. E nesse caso, a gente atua como um profissional de confiança do juiz. Nós recebemos a nomeação através do sistema equitativo, do rodízio feito pelo Tribunal de Justiça ali, para nomear os bons peritos, aqueles que entregam bons laudos periciais. É uma grande oportunidade de muita gente que está começando na área, porque a gente até hoje não é falado sobre este mercado dentro das graduações de engenharia elétrica, e é um conhecimento que ficou restrito, né, a quem fazia esse tipo de trabalho por muito tempo. Então é um mercado com uma possibilidade de crescimento do engenheiro eletricista muito grande, flexível, onde a gente vai ajudar então o juiz de forma imparcial em relação às partes, buscando a verdade técnica daquele problema que precisa ser investigado, doa a quem doer, né? E aí tem a possibilidade, né, a quarta forma que eu falei para vocês, do perito assistente técnico. Ambas essas possibilidades eu ensino na minha formação em perícias judiciais elétricas, a formação mais completa do mercado da engenharia elétrica para te levar a uma renda extra de R$20.000 ou mais todos os meses através da perícia judicial de engenharia elétrica. Para quem está começando do zero, nós temos uma metodologia que parte do zero, ensinando do zero como fazer a comunicação processual, entender todo o contexto do processo judicial. Depois nós partimos para as metodologias específicas de todos os tipos das perícias recorrentes da área de engenharia elétrica. Então a formação
é muito completa, não vai precisar de nada mais fora dela, porque ela está assim no estado da arte, já existe desde 2020, eu deixei ela bem completa e já passaram mais de 1.100 alunos, engenheiros eletricistas, na nossa formação em perícias judiciais elétricas. Clique no link ali da descrição que tem a lista de espera. Quando abrirmos vagas, nós avisaremos você em primeira mão. Agradeço a atenção de vocês nesse vídeo. Se inscreva no canal da Elétrica Forense se ainda não é inscrito. Compartilhe com os amigos engenheiros eletricistas e eu te vejo em um próximo vídeo aqui do canal.